E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula da nossa matéria de clínica cirúrgica. Vou falar um pouco sobre um conteúdo atípico, mas que está na nossa grade horária, que é os aspectos gerais do câncer. Aí algumas pessoas podem até perguntar, pô, mas câncer e tal, é porque geralmente a incidência de cirurgias que é feita relacionada a isso é muito grande. Tá? E o que significa isso aí? O câncer, ele é conhecido como neoplasia ou tumor, como alguns manuais trazem, alguns livros de clínica cirúrgica. E a gente tem uma definição que ocorre pelo crescimento anormal das células. E o que acontece? Esse conceito aqui também nos traz que se origina das células do corpo humano, que perde controle sobre si e se multiplicam de forma desordenada. Então, perder o controle e começou esse crescimento é algo realmente que necessita uma intervenção, que não necessariamente precisa ser cirúrgica. A gente tem a extensão do tumor, que ele tem um valor prognóstico, e é algo que a medicina fala que é um juízo antecipado, é algo que a gente tem aí de forma antecipada. Aí nós temos auxilia na escolha do tratamento, essa extensão, porque se tiver no início, é evidente que você tem aí uma porcentagem muito maior de cura, e o tratamento está muito relacionado a esse tamanho, a essa especificidade do tumor, porque a gente sabe que ele pode ser acometido a qualquer órgão do nosso corpo. É diferente para cada tipo de tumor, o tratamento em si. Nós temos a finalidade do tratamento para a neoplasia, que é curativo, realmente para a pessoa se ver livre, ou controle, que é para controlar esse crescimento, ou apenas paliativo, ou seja, a pessoa é apenas para a pessoa viver um pouco mais, não que vá resolver de forma definitiva essa neoplasia. Nós temos aqui o tratamento cirúrgico, um pouco da história, que ocorreu aí nas primeiras modalidades do século XIX, onde a gente tem ali um indício muito grande desses tumores ovarianos, e aí houve uma redução com essa descoberta da cirurgia, onde a gente tem aí uma grande história, principalmente das mastectomias que os cirurgiões faziam, onde eles visualizavam mais a neoplasia, o tumor em si, e esquecia a pessoa, e aí eles faziam realmente uma coisa horrorosa, porque ele tirava toda a mama, inclusive parte do tórax, das glândulas, e aí a pessoa ficava, a parte psicológica ficava totalmente destruída, assim como a parte física também, porque não havia enxerto, não havia nada desse tipo. E aí veio com a descoberta da anestesia, melhorou mais o índice de mortalidade, e principalmente com o uso também da asepsia. E aí houve um índice muito grande dessas pessoas que se recuperaram. Aí a gente tem alta taxa de cura, quando é somente descoberto nos casos iniciais. Não tem essa resistência biológica, ou seja, o corpo não consegue criar anticorpo para combater
Lembrando que são células anormais, mas que são geradas no próprio metabolismo. Avaliação segura da extensão. Você consegue ter realmente uma descoberta do tamanho. Você consegue ser preciso no tratamento, os riscos e a morbidade. Toda cirurgia tem risco? Sim. Pode ter uma morbidade relacionada a isso? Também. Não dá para você precisar realmente 100% que essa pessoa vai sair com tratamento eficiente. Aí nós temos aqui a radioterapia, que é a manipulação terapêutica da radiação de alta energia, que é capaz de separar um ou mais elétrons dos átomos ou moléculas, resultando em lesão ou destruição das células da área exposta. A radioterapia, esse é o lado positivo, que ela vai realmente ser incidida apenas na área em que se encontra o tecido acometido pelo crescimento desordenado. Aí nós temos aqui esse acelerador linear, que é bem localizado, uma coisa bem inovadora. E nós temos a quimioterapia, que são tratamento de doenças através de utilização de drogas de efeito sistêmico, com atividade antineoplásica. A gente tem a ciclofosfamida, vinplastina, que são quimioterápicos muito utilizados. Aí a gente pode ser curativo, principalmente se for descoberto de forma bem no início, ou neoadjuvante, que são agentes terapêuticos antes do tratamento principal. Então, antes, por exemplo, foi discutido que a pessoa precisa de realizar a cirurgia, mas você faz um neoadjuvante para diminuir o tamanho do tumor e aí conseguir ter um sucesso maior na cirurgia. Além disso, tem os adjuvantes que destroem as células cancerígenas que possam ainda estar presentes após a intervenção. E aí a gente tem o paliativo, que é só para amenizar aquela situação. Aí nós temos TMO, que são transplantes de medula óssea, onde é o processo de substituição da medula óssea doente, onde você tem múltiplas funções ósseas para aspiração da medula, sangue do cordão umbilical e placentário, e o processo de eferese no sangue periférico. Que significa o que essa eferese? Separar ou retirar. Possível retirada apenas uma das células do sangue ou mais. Mas aí eferese significa separar. Aí nós temos os tipos de transplante, que é o autólogo. A gente tem que entender que autólogo, nesse tipo de transplante, as células são obtidas de onde? Do próprio paciente. E reinfundida após a aplicação de quimioterapia em alta. Você tira, vai para a crioterapia, depois que as células ali foram mortas, e você reimplanta aquelas células novas para o próprio metabolismo fazer ali uma recriação, para ver se é como se desse um up, como se o corpo voltasse ali à normalidade. Mas é interessante vocês saberem que existe também aquelas pessoas que são elegíveis, os pacientes que podem fazer esse tipo de transplante, que até de 60 anos de idade, ter boas condições de saúde, com as funções cardíaca, renal, hepática e pulmonar normais, ter uma análise boa performance medular, a medula óssea deve estar normal celular, livre de infiltração neoplásica, porque se tiver qualquer alteração, não tem por que fazer isso. Você dar esse reset na pessoa, fazendo para a parte de computação.
Aí nós temos o singênico, são células para o transplante que são obtidas a partir de um irmão gêmeo idêntico. Ou seja, RNA, DNA, tudo idêntico. São transplantes incomuns, é bem realmente raro você encontrar um irmão que seja idêntico, com RNA e DNA, com toxicidade e complicações mínimas possíveis. Quando isso acontece, é como se você ganhasse na loteria, pessoas. E tem um halogênico também. Esse doador pode ser aparentado, irmão, parente próximo, ou não aparentado. Aí você encontra através do banco medula óssea e até mesmo do banco de cordão umbilical que a gente tem. Aí nós temos aqui a coleta de medula óssea para transplante halogênico. A coleta é realizada em centro cirúrgico, sob condições assépticas, com o doador anestesiado e em decúbito ventral. Atente-se a isso, a posição em que ele se encontra. São realizadas múltiplas punções em crista ilíaca, posterior, bilateral. Isso aí é aula de anatomia e todo mundo lembra, que eu tenho plena certeza. Cada uma delas aspirando 2 a 5 ml de medula óssea até a obtenção de 10 a 15 ml de medula por quilograma de peso do receptor, que é quem vai receber, que aspira-se 600 a 900 ml da medula para um paciente de 60 kg. Isso alguns literatura traz, onde vocês realmente têm que ter essa noção. Não que vocês realmente tenham que saber, mas é bom ter essa noção. Afinal, saber nunca é demais. Para o transplante autogênico, a coleta de medula é realizada por um momento de remissão da doença. E é encaminhada ao banco de sangue e ser preparada para o processo de criopreservação. Que são preservados através do quê? Do congelamento, para realizar esse transplante. Aí nós temos aqui o passo a passo da TMO. Reuniões, são os médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, nutricionista, que é uma equipe multidisciplinar envolvida. Igual eu citei anteriormente. No início, era apenas o cirurgião. Depois foi sendo introduzido outras metodologias para justamente ajudar na parte psicológica, na parte assistencial, que são essa equipe multidisciplinar. Que hoje você não vê apenas a doença, mas vê o paciente como um todo. Aí tem as reuniões com os pacientes, familiares, para ver como é que eles se encontram, a assinatura do termo de consentimento, o agendamento da data que deve ser feito. Aí nós temos, para iniciar o tratamento, o paciente necessita de um catéter venoso central, que a gente já falou nas outras aulas anteriores, através do qual o paciente receberá quimioterapia, transfusões, hemácias, plaqueta, aí vai depender da situação em que ele se encontra. E os antibióticos para combater alguma infecção, porventura, possa ocorrer. Tudo será pelo catéter, principalmente essa transfusão da célula da medula óssea. Consiste na aplicação de quimioterapia em altas doses, associada ou não à irradiação corporal total. Tem a finalidade de destruir todas as células imunes para que o paciente possa receber o quê? A nova medula óssea, no caso do autólogo. Maravilha, né? E os efeitos colaterais? São muitos. Sim. Tem as náuseas, vômito, perda de apetite, diarreia, alopécia, que é a queda de cabelo, complicações hemorrágicas, porque atinge também as plaquetas, e aí sucessivamente. E a assistência de enfermagem. Monitorizar os sinais vitais, todo mundo lembra, né, que é a pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, nível de saturação, temperatura, avaliar a dor, realizar rigorosamente o balanço hídrico para ver se a pessoa está perdendo líquido ou está acumulando líquido demais, por isso que tem que haver esse controle de peso diariamente, monitorizar esses sinais e sintomas das reações de hipersensibilidade que podem
acontecer. A pessoa pode apresentar eczemas, pode apresentar epidemia, pode apresentar uma dispneia, onde a gente vai ter o quê? Esse equipamento para atendimento de urgência ao lado do paciente. Quais são esses equipamentos? Você vai ter um laringo, você vai ter um BVM, você vai ter um respirador montado na medida do possível. Outra forma é o iodoterapia, que é uma outra particularidade, uma outra medida também para ajudar no combate, onde a gente tem aí essa iodo 131, que emite partícula beta, radiação gama. A vida fica de 8 dias, onde ele é absorvido pela glândula tireoide. Alguém lembra aí da anatomia da glândula tireoide? Está localizada onde? No pescoço. Fica logo abaixo da laringe. Aí você tem as cordas vocais, ela produz 2 hormônios. A tridotironina, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4. Mas qual é o objetivo deles? Regular o metabolismo. É isso. Ele regula o metabolismo. Pode ser usado em terapia para eliminar lesões identificadas no radiodiagnóstico da tireoide. Você faz a radiografia e aí você tem esse diagnóstico e aí é muito utilizada essa terapia. Aí nós temos a medicina nuclear. São especialidades médicas que usam pequenas quantidades de material radioativo combinadas a medicamento para formar imagem do organismo e tratar patologia. É o caso do iodo, que a gente já citou anteriormente, que é o câncer de tireoide. E o cliente é a fonte de radiação, onde você consegue ter uma visualização melhor aí dos órgãos. Aí a gente tem essa interação com iodoterapia, que é a interação obrigatória por causa dos efeitos colaterais. Você tem aquele quarto terapêutico que tem que ficar isolado por causa da radiação. Esse procedimento de radioproteção. Muitas vezes você tem que fazer essa utilização. Ou você tem a suspensão do hormônio tiroidiano. O T4 ele fica aí entre 4 a 6 semanas suspenso. E o T3 que fica entre 10 a 14 dias. A dieta tem que ser pobre em iodo, porque lembrando que vocês estão fazendo uma terapia com iodo. Então, se você for introduzir iodo na dieta, aí você vai colocar uma quantidade superior e isso pode trazer um malefício muito grande a essa paciente. Evitar o uso de substâncias ricas em iodos. Então. Além da iodoterapia, que são terapias alternativas aí, a gente tem a bracterapia. Brac significa próximo e terapia é tratamento. Os principais radioisótopos que você utiliza na bracterapia é o césio 137, o rádio 226, o iodo 125, entre outros. O objetivo é o quê? Para ser curativo ou paliativo. Ó, lembrando, gente, a radiação é a propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. E como você deve lembrar, nas suas aulas de ciências, eu tenho certeza que não tem muito tempo aí, todo material existente, todo o universo são construídos do quê? Construído através dos átomos. Quando esses simples estruturas se combinam, elas formam o quê? As moléculas. Que vão se combinando e formando células, tecidos, órgãos. E é justamente essa radiação emitida a partir delas. Além disso, vocês lembram, o urânio, por exemplo, ele tem um número atômico, o símbolo, o nome. Por exemplo, o césio, que a gente citou,
E aí sucessivamente. Aí você vem aqui, através você tem um poder de penetração, da radiação, as partículas que são altas, são bastante energéticas, mas são facilmente ali barradas por uma folha de papel. E aí sucessivamente, você tem a alfa, tem a beta, sucessivamente. Não vamos adentrar nessa matéria, só para vocês terem uma noção. Aí, essa bracterapia, ela permite administrar uma dose total maior da radiação em um menor período de tempo em comparação com a radiação externa. A radiação se concentra em célula cancerosa e produz menos danos às células normais. É utilizado em câncer cervical, uterino, vaginal e retal. Aí você pode utilizar essa terapia nesses cânceres. É só nesse, professor? Não, é evidente, pode ser utilizado em outros também. A indicação é exclusiva ou associada a outros métodos. É igual a quimioterapia, a radioterapia, você pode fazer essa junção. Fazer a rádio, depois fazer a quimio e fazer a cirurgia. Aí vai depender muito da conta do médico que foi discutido entre o paciente e a família. Aí você tem a indicação exclusiva ou associada a outros métodos, em combinação com cirurgia, pode ser no pré ou pós-operatório, e pode ser indicado antes, durante ou logo após a quimioterapia. Pode ser radical, a retirada toda, ou remissiva, que é apenas a redução do tamanho do tumor, ou até mesmo profilática, só para amenizar a situação ali, ou para simplesmente para evitar que isso aconteça. Dosagens são aceitáveis. Os cuidados de enfermagem, realizar asepsia, antissepsia, evidente, ministrar analgésico, a pessoa apresenta dor, observar os sinais vitais, que já citei anteriormente, ficar atento ao estado de consciência, porque a pessoa pode evoluir para um coma grave, aí você acaba tendo que entubar essa paciente, e realmente gera um desgaste muito grande para a equipe. Estar atento ao dispositivo, quando às vezes causa demora, para ver se a pessoa está com o ano livre, os catéteres venosos, para ver se realmente está fluindo de forma adequada, a posição semifaule, o apoio psicológico, que a pessoa está consciente, tem todo esse apoio, que necessariamente não precisa ser apenas pela psicóloga, a equipe de enfermagem também pode ofertar. Aí um outro assunto são as nomenclaturas cirúrgicas, que a gente tem as terminologias, que é muito utilizada lá durante as cirurgias. Vai haver uma herniectomia, aí está lá no mapa cirúrgico. Aí você não sabe o que significa, aí complica toda a situação. Então, essas nomenclaturas é importantíssimo que vocês saibam. Eu vou colocar apenas algumas aqui. Existe uma enorme quantidade. E realmente, para quem quer se aprofundar, é bem interessante. A gente tem um nome composto de raiz. Essa raiz identifica a parte do corpo a ser submetida à cirurgia ou ao sufixo. Aí a gente tem as principais nomenclaturas, onde a gente tem a anjo, são vasos sanguíneos. Quando tiver anjo, você já vai imaginar em vaso, tá bom? A gente tem flebo, relacionado à parte da veia, tem a tráquea, todo mundo tem o certeza que já consegue associar a traqueia, tem a rino, está relacionada a nariz, e o oto, ouvido. Otorrafia, entendeu? Rinorrafia, que é a sutura, e aí vai. O oftalmo, dos olhos, íster, que é do útero, laparon, que está relacionado à parte abdominal, orqui, que é os testículos, artro, que é a articulação, gastro, que é o estômago,
Nós temos o êntero, que é o intestino, salpinge, que vem trompas de falópio. Temos a mamo, que vem das mamas, o espleno, o baço, o néfro, que é a parte do rim. Aí nós temos o quê? O sufixo das nomenclaturas. Que tomia, é a parte final. Você tem a raiz, o prefixo e tem o sufixo. Tomia é incisão. Estomia é quando tem uma comunicação entre os órgãos com o exterior através de uma boca. Eles abrem, fazem uma abertura e você consegue ter essa visualização. Ectomia, que é a retirada parcial ou pode ser total, e a plastia, que todo mundo consegue entender que está relacionada à plástica. Nós temos o sufixo aí, que é a pexia, que é fixação, tem a centese, que é a punção de um órgão, tecido, para drenagem ou coleta de um líquido. E a escopia, que é a visualização. Aí nós temos aqui algumas. Esofagectomia. Ectomia é o que, gente? Ó, só recapitulando. Ectomia é uma retirada parcial ou total. Então, esofagectomia seria o quê? Retirada cirúrgica do esôfago. Nós temos esplenectomia, que é a retirada cirúrgica do baço. A fistulectomia, que é a remoção da fístula. E nós temos embolectomia, que é a remoção cirúrgica de emergência dos êmbolos. Esses êmbolos podem estar bloqueando a circulação sanguínea. Aí você tem que fazer essa cirurgia de emergência. Aí nós temos o quê? Cistectomia. Lembra? Bexiga. Ectomia o quê? Remoção da bexiga. Qual é a cistectomia? Retirada cirúrgica da vesícula biliar. E colectomia vem do colo. Retirada cirúrgica do colo. Aí tem artrotomia, que é a abertura de uma articulação. A operação de abertura, tomia, abertura. Broncotomia, abertura dos brônquios. Coledocotomia, abertura do coledo, ou extração. Duodenotomia, abertura ou incisão no duodeno. Aí você tem citostomia. Estomia é a construção cirúrgica de novas bocas. Então, citostomia é a formação de uma abertura temporária ou definitiva na bexiga, cisto. Qual é a cistostomia? A abertura da vesícula biliar. E a coledocostomia, abertura do coledo. Aí nós temos histeropexia. Pexia vem o quê? De fixação ou reposicionamento. Histro, suspensão e fixação do útero. Nefropexia, suspensão e fixação do rim. Orquiopexia, baixamento e fixação do testículo. Quando fala orque, testículo. Nefro, rim. Histro, útero. Cisto, bexiga. São nomes já conhecidos por vocês. Piloroplastia. Quando fala plastia é o quê? Cirurgia plástica do piloro.
Rinoplastia, cirurgia plástica do nariz. Salpingoplastia. Alguém lembra? Cirurgia plástica das tubas uterinas. E rafia. Rafia, quando fala rafia, faz uma rafia e tal. Está relacionado à sutura, a costurar. Colporrafia. A sutura do corpo. Gastrorrafia é a sutura do parte do abdômen. Herniorrafia, a sutura de onde? Da hérnia. Periniorrafia é a sutura do períneo. Tá vendo como está tudo interligado? Gastro, abdômen, hérnia, da hérnia, períneo. Então, se vocês conseguirem memorizar rafia, estomia, ectomia, então vocês vão conseguir saber o significado de cada uma delas. Tá joia? Muito obrigado a todos.